Deus é muito lindo, Deus é perfeito e maravilhoso nas nossas vidas. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, no verso 25 em diante. Mateus 6, 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Mateus 6, 25. Enquanto vocês estão, vou fazer uma oração, não anulando a oração que foi feita, mas ainda tem esse costume, né? Quanto mais a gente ora, melhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu me coloco na presença gloriosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço perdão, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, perdoa, Pai, todos os meus pecados, minhas falhas, que neste momento, Pai, o Senhor possa estar me usando. Pai, eis-me aqui, ó Pai. Eu peço ao Senhor, porque o Senhor sabe o quanto eu sou dependente do Senhor, o quanto, ó Pai, eu necessito do Senhor, Pai. Que eu venha ser um vaso nas mãos do Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Porque sem o Senhor, ó Pai, eu não sou nada. Mas com o Senhor Jesus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos estar lendo sobre os cuidados da vida. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que os vestuários? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis vós muito mais valor, não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, eu que andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança fora no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Podeis sentar. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando sobre, quando está falando que nós não devemos preocupar ou nós não devemos ficar ansiosos com o nosso dia de amanhã. Nós não temos que preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Nós vimos, amada igreja, que hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão sofrendo muito sobre ansiedade. A ansiedade está sendo uma das doenças da nossa geração, que está sendo nomeada como a doença da nossa geração. Mas nós, como servos do Senhor, nós não temos que aceitar, nós temos que rejeitar aquilo que não é de Deus. Aqui o próprio Jesus nos ensina sobre a ansiedade e a preocupação. A ansiedade é o quê? É você se preocupar demais com as coisas que ainda está para acontecer na nossa vida. E a palavra de Deus aqui, Jesus fala que os gentios, eles procuram essas preocupações. A preocupação com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai fazer. Isso daí, a palavra de Deus aqui está dizendo que os gentios, eles se preocupam com essas
coisas. Mas aqueles que têm o conhecimento de Deus, aqueles que têm o Senhor Jesus como Pai, como Senhor, nós sabemos que Ele tem cuidado de tudo isso, porque aqui a palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele cuida de todas essas coisas na minha e na sua vida. Ele não nos deixa faltar nada quando nós estamos ali buscando na presença dEle. Ele envia providência para mim e para a sua vida. Mas nós vimos, amada igreja, que as pessoas muitas vezes, elas vivem o tempo inteiro preocupado com o dia de amanhã. Vive o tempo inteiro muitas vezes preocupado com aquilo que eles não têm em suas mãos. Muitas vezes as pessoas têm vivido uma vida do futuro, de preocupar com as coisas do futuro, e isso é um sinal de quê? Falta de fé. Isso é uma falta de fé. Porque quando nós temos uma confiança no Senhor Jesus, quando nós cremos e nós entregamos nosso caminho para Ele, nós sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado das mínimas coisas na minha e na sua vida. Há pessoas que preocupam demais com a saúde. Há pessoas que quando vê falar em doença, em enfermidade, pessoas ficam desesperadas, preocupadas. Eu vou adoecer, agora está dando infarto, está dando isso e aquilo. Pessoas ficam ali preocupadas com as coisas que estão acontecendo. Outras pessoas ficam preocupadas, como a gente vê com guerra, quando tem rumores de guerra, as pessoas ficam ali, se essa guerra vier para o Brasil, se o Brasil acontecer isso, elas ficam ansiosas. A preocupação e a ansiedade são duas coisas que andam juntos. Por quê? Porque a pessoa fica ansiosa com aquilo que ela está se preocupando. E nós vimos também, amada igreja, como as coisas que estão acontecendo hoje, a gente vê as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, quantas coisas que estão acontecendo. Tem pessoas que já estão ali prevendo este acontecimento para outros estados, até mesmo para Minas. Aconteceu lá, a próxima acontecimento vai ser no Rio, vai ser em Minas Gerais, vai ser em tal lugar. A ansiedade, a preocupação com as coisas que estão acontecendo. Quando o Senhor Jesus, Ele deixou isso para nós aqui na palavra dEle, para que nós não venhamos andar ansiosos com as coisas, com o dia de amanhã e com as coisas que estão para acontecer, é porque Deus sabia que no final dos tempos, todo tempo tem acontecimento. Todo tempo tem esses acontecimentos de tragédia. Há muitos e muitos anos atrás, gerações e gerações, vem acontecendo muitas coisas no mundo. Mas nós vimos que ao chegar no final dos tempos, essas coisas se aumentariam. Essas coisas iam se aumentar. A guerra, os rumores de guerra, as enfermidades, todas essas coisas iam aumentando. Mas como que vem o aumento sobre essas coisas? É o próprio ser humano, é o próprio homem. Ele mesmo faz, ele mesmo traz com que as coisas venham acontecendo pela inteligência do homem, pela ciência, pela busca das coisas, do conhecimento, vem trazido para o mundo a destruição. Porque nós sabemos, amada igreja, que ao final dos tempos, o homem, ele ia buscar mais e mais o conhecimento. E nessa busca do conhecimento, muitas coisas iam ser criadas pelo próprio homem. O homem ia criar muitas coisas no mundo. Deus criou o mundo, formou o mundo perfeito. Deus fez o mundo perfeito. Mas o homem, ao tocar as mãos dele, com a sabedoria dele, com a inteligência que o homem vem buscando, ele vem colocando algo sobre o mundo que não está dentro do propósito de Deus. Nós sabemos que muitas vezes depois as pessoas falam e começam a culpar muitas vezes a Deus, falar: Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo tanta gente morrendo? Por que está acontecendo tantas tragédias? Mas eles não param e não pensam o que o homem está fazendo com o mundo. Nós sabemos que a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela vai se cumprir aqui nessa terra. Como Jesus falou, o sol se transformará, ali a lua, os planetas, muitas coisas iam acontecer ali
na extremidade do céu, muitas coisas iam acontecer. Mas muitas coisas são provocadas, muitas coisas estão sendo feitas não por Deus, mas estão sendo provocadas pelo próprio homem. O próprio homem se destruindo a si mesmo. E depois eles buscam resposta para tudo aquilo que está acontecendo. Nós sabemos que muitas vezes, amada igreja, a terra, o mundo, ele não foi preparado para ter essa quantidade de coisas que o próprio homem construiu. O mundo não foi preparado para isso. Deus não fez o mundo para que existisse tanta casa, tantos apartamentos, tanta coisa como está na terra. Quem construiu todas essas coisas foi o próprio homem. Mas só que hoje a gente vê que durante esse tempo dessa formação, desse conhecimento do homem pelas coisas e pelo desenvolvimento do homem, nós vimos que com isso vem a própria doença, que é da ansiedade. As pessoas que ficam ali ansiosas, preocupadas, porque sabendo que as coisas estão acontecendo ao redor das pessoas, as pessoas começam a preocupar com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que será de nós amanhã? O que será? Qual estado será o próximo a acontecer essas coisas? Mas a palavra do Senhor nos fala que nós temos que descansar, que nós temos que confiar no Senhor, que nós colocamos a nossa vida no Senhor. Por quê? Porque se eu e você ficarmos preocupados com as coisas que estão acontecendo, essa ansiedade vai nos trazer o quê? Enfermidade, vai nos trazer doença tanto no nosso corpo como também na nossa alma. A pessoa que fica vivendo uma vida de ansiedade, ela não tem sono, ela não tem paz, ela não tem tranquilidade, ela está sempre preocupada com o dia de amanhã, com o que ela vai fazer, com que dinheiro que ela vai pagar. Muitas pessoas estão fazendo contas em cima de conta, pessoas ali estão fazendo planos em cima de plano, mas acima desses planos, dos planos da nossa vida, nós temos que estar ali, o que o Senhor Jesus falou: buscar primeiro o reino dos céus. Porque quando nós fazemos planos, nós temos que colocar Jesus acima dos nossos planos. Nós temos que colocar Deus acima dos nossos planos. Como tem nos ensinado a palavra de Deus, nos fala que tudo que nós viermos a fazer, nós temos que dizer: se Deus quiser, se Deus assim o permitir, nos der vida, nos der saúde, se for a vontade de Deus, nós iremos construir. Se for da vontade de Deus, isso vai se realizar na minha vida. Mas nós vimos, amada igreja, que essa ansiedade, que esse problema, essa doença, essa enfermidade da ansiedade, ela não está somente no mundo lá fora. Ela não está somente com aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. É muito triste nós falarmos sobre isso, mas hoje nós sabemos que essa ansiedade também está no meio das pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. A ansiedade está no meio daquelas pessoas que estão ali, que era para estar buscando Cristo. Eles estão vivendo este momento também de ansiedade. E não está sendo diferente do mundo. Por quê? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor Jesus e que o Senhor faz promessas ali na vida da pessoa. Porque há pessoas que realmente o Senhor usa pessoas para estarem revelando, para estarem falando de promessas, de algo que o Senhor vai fazer na vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas estão ali esperando uma promessa no ministério, esperando uma promessa na sua família, de libertação, de cura, de salvação. Outros estão esperando ali um crescimento no seu ministério, na sua vida espiritual. E a ansiedade, muitas vezes, está fazendo com que essas pessoas, elas se distanciam da vontade de Deus, elas se distanciam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida dela, porque ela se preocupa com aquilo, com a promessa, vai demorando, vai passando o tempo, e muitas vezes as pessoas ficam ali atrás, o que está acontecendo muito, querendo resposta de Deus. Mas nós sabemos que
palavra de Deus nos ensina que quando nós recebemos promessas de Deus, há um tempo de Deus trabalhar para recebermos essa promessa. Há um tempo de Deus na nossa vida, nós sabemos disso. E esse tempo é um tempo em que Deus vai nos tratar, é um tempo que Deus vai nos preparar para que nós possamos receber dele aquilo que ele tem para nós. Mas quando nós ficamos ansiosos, quando nós ali recebemos aquela promessa e nós deixamos ser dominados pela nossa carne, a nossa carne nos traz ali o quê? A ansiedade, a preocupação, e essa preocupação e essa ansiedade nos traz a falta de fé. A falta de fé e confiança no Senhor. Porque quando nós temos fé, quando nós confiamos no Senhor e que nós ali vivemos as promessas de Deus, independente do que os nossos olhos físicos estão vendo, nós vamos ver com os nossos olhos espiritual, com os nossos olhos da fé. Com os olhos da fé eu posso ver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Com os olhos da fé você pode ver tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. O que a ansiedade faz na vida daqueles que têm a promessa de Deus? Nós temos exemplos que a gente prega muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, sobre Abraão. Abraão, ele teve ali uma promessa de Deus. Abraão e Sara, eles viveram anos e anos sem ter um filho. Eu creio que no coração deles existia esse desejo de ter um filho. Qual casal que vai estar casando novo ali, e principalmente nessa época que ali a mulher ela era valorizada pela quantidade de filhos que ela dava ao seu esposo, né? Famílias grandes, quando maior era a família, mais valor tinha. Mas é muito interessante que Abraão e Sara viveu durante muitos anos sem ter filhos. E no momento em que o Senhor Deus fez uma promessa a Abraão, que disse para Abraão que ele seria pai de nações e que daria para ele um filho, foi um tempo em que Deus foi trabalhando com Abraão. Passaram-se muitos anos para que a promessa se cumpriu na vida de Abraão. E olha que é muito interessante que depois que Abraão recebeu essa promessa de Deus na vida dele, aí veio ali a ansiedade. A ansiedade veio entre eles, a ansiedade de ver o agir de Deus na vida deles. E o que acontece, amada igreja, com essa ansiedade? Sara, por ela ser uma mulher que estava ali ao lado do seu esposo, ela ficou ansiosa pelo tempo passar e ela não ver, e até mesmo desacreditar na promessa, naquilo que o Senhor prometeu para eles. E Sara deu ali a sua serva a Abraão, para quê? Para que ele tivesse um filho com ela, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles através da atitude dela. Mas é muito interessante porque que anos e anos se passaram e ela nunca deu a serva dela, ela nunca se interessou em dar uma serva, porque era costume, muitas vezes as mulheres elas davam as servas ali para que o marido, quando elas não podiam ter filho, elas davam a serva para que elas tivessem filhos através daquela serva. Mas Sara não fez isso. Sara não fez, Abraão não aceitou. Abraão e Sara, eles aceitaram aquilo que o Senhor tinha para eles. Sara era estéril, eles aceitaram e continuaram ali casados, e Sara não deu a sua serva para Abraão durante muitos e muitos anos. Foi no momento, a partir do momento em que Deus fez a promessa, que Sara foi dar a Abraão, foi dar a serva a Abraão para que tivesse filho. Olha para vocês verem como que o inimigo muitas vezes ele tenta trabalhar na nossa vida, mas por quê? Por permissão nossa, por ansiedade nossa, por preocupação demais. A preocupação é aquilo que a gente fala, a ansiedade é o muito preocupar, e o muito preocupar enfraquece a nossa fé. Naquele momento a fé de Sara foi enfraquecida. Sara não teve aquela confiança, aquela certeza de saber que aquele Deus que prometeu aquele filho seria o Deus que daria aquele filho, seria o Deus que daria ali, que moveria ali o ventre dela, mesmo ela já sendo mais idosa, ela teria um filho. E o que acontece conosco hoje, amada igreja? Muitas vezes nós
nós temos uma promessa do Senhor na nossa vida, enquanto nós não temos aquela promessa, nós estamos ali tranquilos, vivendo uma vida normal, uma vida tranquila. Quando Deus faz a promessa, aí vem a ansiedade, vem aquela preocupação, quando que vai acontecer, que dia que vai ser, como que é as coisas. As pessoas, nós já começamos a querer achar que o caminhar tem que ser da nossa forma, do nosso jeito, da nossa visão. É aí que vem a ansiedade e a falta de fé. Então nós temos que ter a confiança e a certeza, aconteça o que acontecer, a nossa fé e a nossa confiança tem que estar no Senhor. Vai se cumprir. Aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você vai se cumprir. Nós temos o trabalhar de Deus na nossa vida. A cada dia o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E eu vejo que, para honra e glória do Senhor, para testemunho disso, eu vejo o quanto Deus tem trabalhado na minha vida, o quanto Deus tem me mostrado sobre isso, de esperar no Senhor e de não ficar ansiosa, porque muitas vezes a gente está planejando aquele monte de coisa, a gente quer fazer aquele monte de coisa e não sai da forma que a gente quer, não está no tempo da gente. Tem coisas que a gente faz aquele plano de pensar assim, vai ser assim, assim, assim. Aí de repente aquele plano muda. De repente uma coisa que era para ser de uma semana, de um mês, passa para 3, 4, 5, 6 meses. Mas é aí que Deus vai ver aonde está a nossa confiança nele. É onde que está a nossa fé nele. É nesse momento é que a ansiedade tenta entrar na nossa vida. É nesse momento que nós temos que buscar o controle de Deus, pedir a Ele para que nós não venhamos ficar ansiosos com as coisas que estão para acontecer. É o descansar. O descansar no Senhor Jesus é isso. É não ficar ansioso, é confiar no Senhor e descansar no Senhor. E muitas vezes, hoje eu vejo que às vezes a gente, quando eu planejo alguma coisa, que aquilo dali dá errado, o Senhor Ele coloca um descanso no meu coração e Ele põe no meu coração. É a vontade dEle, é o tempo dEle, é o querer dEle, é a hora dEle. Se não aconteceu é porque não é na hora do acontecimento, é porque Ele não quer. E muitas vezes nós procuramos resposta, queremos resposta, o porquê não está acontecendo, o porquê não é desse jeito. Eu creio que muitas vezes Sara pensava a mesma coisa. O porquê o filho não veio ainda, o porquê está demorando, o porquê passou tanto tempo, por que isso, por que daquilo. E esse porquê faz com que nós tomamos decisões erradas, faz com que nós enfraquecemos, faz com que nós ali muitas vezes, quando as pessoas estão paradas, por não ter a sabedoria, por não ter ali o discernimento espiritual de esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E quando nós não esperamos, nós tomamos atitudes, muitas vezes atitudes trágicas, atitudes erradas, que nós tomamos de querer fazer aquilo que é para o Senhor fazer na minha e na sua vida. Aquilo que é para Ele fazer, muitas vezes nós tomamos decisão. Através dessa decisão que Sara tomou na vida dela, teve ali discórdia dentro do lar dela, teve discórdia na família dela, teve a separação, como tem a separação até hoje, dos filhos de Ismael com os filhos da promessa, com os filhos de Isaac. Teve uma separação na família de Deus, no povo. Então, tudo isso daí é porque é escolha do homem, é a ansiedade, é o não esperar. E é isso que está acontecendo. Nós temos que pedir a Deus, porque cada tempo que passar, amada igreja, mais o mundo vai exigir de nós. Mais o mundo vai exigir de nós para que eu e você fiquemos ansiosos com as coisas. Por quê? Porque se nós ficarmos ansiosos, vem a enfermidade no nosso corpo. A enfermidade não somente é espiritual, não somente no emocional, mas até mesmo no físico, atinge o nosso físico. Quantas doenças que estão tendo hoje, por causa de quê? Por causa da ansiedade. E por que essa ansiedade? A falta de Deus, a falta de confiança no Senhor, a falta de colocarmos ali nas mãos do Senhor, como está escrito a palavra de Deus, de buscar primeiro aquilo que é para ser buscado na nossa vida, buscar o reino, buscar a vontade, em fazer a vontade de Deus, porque quando nós buscamos
temos isso, nós temos a certeza. O que é ter fé? O que é ter confiança? É o contrário da ansiedade, é o contrário da preocupação, porque quando nós confiamos, nós descansamos, nós deixamos as coisas acontecer, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e nós vamos vivendo uma vida, a nossa caminhada, ela se torna mais leve, ela se torna mais leve. Quando as pessoas estão caminhando, estão carregando peso, fardos que não é para ser carregado, porque pela preocupação demais, eles estão pegando aquele fardo e colocando sobre as suas costas e não estão conseguindo andar, não estão conseguindo caminhar com Jesus, não estão conseguindo prosseguir o seu ministério, prosseguir seu casamento, prosseguir sua vida. Por quê? Pelo fardo pesado que está carregando, de preocupações, de ansiedade, de coisas que é para eles deixarem na mão de Cristo, eles estão carregando e não estão suportando. Então, a palavra do Senhor nos ensina isso, que nós temos que descansar, nós temos que confiar, porque o próprio Jesus disse: joga o vosso fardo pelo meu fardo, porque o meu fardo ele é leve, ele é suave. O fardo de Cristo é o quê? O trocar, é nós fazermos a vontade de Deus, é nós ali. A gente sabe que não é fácil ser cristão, não é fácil ser um representante de Cristo aqui nessa terra, mas é uma coisa que é leve, que perante Deus, nós com Jesus, ele se torna leve, se torna suave para nós, de fazer a vontade de Deus, de ser, a carregar uma responsabilidade, de ser um representante de Cristo aqui nessa terra. Mas o nosso fardo de coisas nossas, de preocupações nossas, isso é muito pesado, isso nós temos que pegar para Cristo, porque Ele que vai nos dar força, Ele vai tirar de nós esse peso e nossa caminhada se torna mais leve e nós possamos chegar aonde o Senhor quer que eu e você cheguemos, e que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, que nós possamos não ser como o mundo lá fora, porque o mundo lá fora, a ansiedade, a preocupação é o que está acabando com as pessoas lá fora. Então nós, como igreja do Senhor, vamos passar, vamos mostrar para eles, vamos ensiná-lo o que é confiar no Senhor, o que é esperar no Senhor. Ah, mas você tem muita paciência, ah, mas as coisas estão demorando, as coisas não estão acontecendo, você está buscando tempos e tempos, você não vê resposta. A resposta vem no tempo e na hora de Deus. Lá fora tudo é assim, ó. Tudo é no estalar de dedo, as coisas estão acontecendo lá fora. Por quê? Porque isso é o que o próprio homem está mostrando, o que o próprio homem está querendo. O homem quer tudo muito rápido, quer tudo assim, eu planejo hoje e hoje está pronto. Você vê que muitas vezes tem casas programadas, que eles desenham a casa, eles fazem, com poucos dias a casa está pronta, casa que muitas vezes durava anos e anos para ser feita. Isso aí é o quê? É o homem tentando ser Deus, o homem tentando imitar a Deus, porque Deus, pela palavra dele, tudo é feito, pela palavra do Senhor, no piscar de olho, tudo acontece, porque Deus, Ele está acima de todas as coisas, Ele tem o poder de criar todas as coisas, e o homem, ele tenta imitar Deus e querer fazer as coisas tudo assim. De repente as coisas estão, de repente você está aqui, de repente você está lá nos Estados Unidos, de repente tem um vazio aqui, de repente já tem uma casa já pronta. Isso é o mundo que está sendo criado lá fora pelo homem. Mas esse de repente, a destruição é vinda do de repente também. De repente todas as coisas é feita pelo homem, mas de repente todas as coisas é destruída pelo próprio homem. E as coisas que é de Deus não, elas são feitas ali pelo poder dele. De repente as coisas é feita, mas é coisas eternas. É coisas eternas na minha e na sua vida. Muitas vezes o esperar de Deus, o esperar o tempo de Deus, nós esperamos para receber uma coisa que você sabe que vai ser uma coisa para você eterna. É uma coisa, um aprendizado para você, vai ser uma coisa que não vai ser para a sua destruição, mas vai ser para meu e para o seu crescimento. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou em no meu coração, para que nós pudéssemos viver essa confiança no Senhor e essa certeza e descansarmos no Senhor. Amém? Agora nós vamos fazer uma oração.